problema nenhum. Deixa eu também aqui botar a minha tela. Bom, boa tarde a todos de novo. A gente vai dar início agora à segunda sessão do Colmeia de hoje. E é um grande prazer apresentar nosso segundo palestrante, o professor Marcelo Medeiros, do Departamento de Economia da PUC-Rio. Conheci o Marcelo recentemente, né, ano passado, no âmbito da pandemia. O Marcelo coordena o Covid-19 Analytics, que é um dos grupos de trabalho que tem monitorado o avanço da pandemia, com especial ênfase aqui no estado do Rio. Eu estou em outro grupo, então a gente se conheceu nesse contexto. Então, eu acho que hoje é a primeira vez que eu vou encontrar o Marcelo falando alguma coisa que não seja pandemia. Não sei se ele colocou alguma coisa de pandemia aqui. Não. Marcelo, um grande prazer. Obrigado por você ter aceito o convite. E é com você agora. Eu peço só que você expresse que está de acordo com a gravação. Então, estou de acordo com a gravação, pode gravar sem problema nenhum. É um prazer estar aqui, obrigado ao Américo pelo convite e a todos os organizadores desse colóquio. Tá? Hoje eu não vou falar de Covid, eu vou falar sobre inferência causal em alta dimensão, né? Com um certo sabor aí de machine learning, tá? A metodologia que eu vou apresentar aqui, de fato, a gente usou também lá no projeto de Covid, mas é um outro artigo, não vou querer entrar nele hoje. Vocês estão vendo a minha tela sem problemas? Estamos sim, está aparecendo bem claro. Tá bom. Então, esse é um trabalho com o Ricardo Mazzini, que está em Princeton agora, foi meu aluno de doutorado. Isso é um spin-off da tese de doutorado dele. Tá? Então, a ideia aqui é como a gente pode mensurar o efeito causal de uma intervenção, tá? Mas em dados agregados, tá? Onde a gente não vai ter o usual grupos de tratamento e grupo de controle. Tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu exemplificar melhor isso, dar uma motivação de em que arcabouço a gente está. Então, vamos imaginar que a gente observe uma variável, uma série temporal ao longo do tempo, vou chamar essa série de Y, esse gráfico, vocês estão vendo a evolução aí dessa série em azul, tá? Então, a gente tem T observações dessa variável, tá? Então, pode ser, por exemplo, em termos econômicos, inflação, crescimento do PIB de um país ou de um estado, ou os retornos das ações de uma firma, podem ser também novos casos de Covid num determinado estado, por exemplo. Tá? E num determinado instante, um instante T0, que a gente conhece a princípio, tá? Ocorre uma intervenção, um tratamento, há um evento. Tá? O que é essa intervenção? Pode ser uma nova lei, uma nova política, o início de uma guerra, um novo governo, né? No caso de Covid, a adoção de medidas não farmacológicas, enfim. Existe uma intervenção que eu vou chamar de tratamento, tá? E o nosso objetivo é medir quais foram os efeitos, tá? Dessa intervenção nessa variável que a gente observa. No mundo usual, na literatura de efeito e tratamento, o que em geral a gente tem? A gente tem uma amostra de indivíduos tratados, ou indivíduos que sofreram tratamento, tem uma amostra de indivíduos não tratados, né? A gente supõe que há uma certa homogeneidade entre essas duas amostras, onde a única diferença é a presença do tratamento, né? E a gente compara os resultados, né? O valor
da minha variável de interesse entre os grupos tratados e os grupos não tratados. Tá? Isso aqui é usual, por exemplo, em testes de vacina, de Covid, né? Em políticas públicas. Esse, em geral, é o arcabouço. Aqui a gente não tem, a gente não está nesse arcabouço porque a gente está falando de um dado muito agregado. A gente está falando, por exemplo, da intervenção num país. Então, você tem uma nova política econômica que você quer medir o efeito causal dessa nova política econômica. Então, a gente não tem um clone do país na ausência dessa política. Né? Então, a gente não pode usar o arcabouço ferramental que a gente tem em estatística para avaliar o efeito dessa intervenção, porque a gente não tem o nosso clone, a gente não tem esses grupos. Então, em geral, o que acontece? Você tem uma única unidade que recebe o tratamento, então é um país que recebeu o tratamento, você quer medir os efeitos desse tratamento naquele país e você não tem o irmão gêmeo, você não tem o clone. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a literatura tenta resolver esse problema? Bem, o que a gente vai observar é um monte de outros países, que a gente vai chamar de pares, tá? Onde nenhum deles, ou nenhum desses outros indivíduos, por exemplo, dessas outras unidades, né, nenhuma delas é exatamente igual àquela unidade que recebeu o tratamento. Tá? Então, eu não tenho nenhum clone perfeito, nenhum irmão gêmeo. Tá? Mas o que a gente vai fazer é tentar achar algum modelo que relacione, tá, a unidade que recebeu o tratamento, ou seja, a curva que vocês estão vendo aí no slide, a curva azul mais escura, tá? Relacionar a curva azul mais escura com essas linhas tracejadas, que são as variáveis referentes aos pares. Então, a gente vai construir um modelo, tá? E esse modelo que a gente vai construir é o que a gente vai chamar desse grupo de controle artificial ou esse grupo de controle sintético. Tá? A ideia de fazer isso não é desse paper. Tá? Já tem uma série de artigos na literatura que tentam buscar esse modelo. Tá? O que a gente faz aqui é uma forma diferente e para lidar também com problemas que aparecem frequentemente nessa literatura. Então, eu vou querer relacionar as linhas tracejadas, vou pegar um modelo que vai aparecer antes aqui, eu vou pegar esse período aqui, antes da intervenção, tá, onde nada aconteceu, e eu vou querer relacionar essa linha azul aqui às minhas linhas tracejadas. Tá? Vou querer construir esse modelo. Tá? E aí, com esse modelo, eu vou ter um ajuste pré-intervenção, né? Que vai ser, o meu modelo vai dar um ajuste que está dado pela linha verde cheia aqui. Tá? Eu quero que esse ajuste seja tão bom quanto possível. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar esse modelo, essa que eu estimei, e eu vou projetar para fora da minha amostra. O que é fora da amostra aqui? É para o período pós-intervenção. Tá? Como é que eu vou fazer essa projeção? Porque essas linhas tracejadas aqui todas, né, as variáveis referentes aos meus pares, tá, eu vou observar nesse período aqui, no período fora da amostra. A gente observa os pares fora da amostra. Então, eu vou pegar o meu modelo e eu vou extrapolar o modelo para T maior do que T0, né, supondo que, né, com base nas observações que eu tenho das linhas tracejadas, das variáveis dos meus pares. Tá? Essa curva verde, essa linha verde, vai ser o contrapactual. Quer dizer, o que teria sido caso
não tivesse ocorrido a intervenção. E o que eu quero comparar vai ser a linha vermelha com a linha verde. E eu quero testar hipóteses para saber se a linha verde é estatisticamente diferente da linha vermelha, e aí eu vou poder saber vou poder mensurar quais são os efeitos da intervenção. Tá? Então, uma coisa que a gente pode olhar é o efeito médio. Eu posso tirar a média da linha vermelha, a média da linha verde, e comparar a diferença entre as duas médias. Esse vai ser o efeito médio da intervenção. Tá? Okay? Então, esse é o objetivo, né? O nosso objeto é o objeto de interesse. O que a gente vai propor aqui é uma forma, tá, de estimar esse modelo relacionando a variável que eu tenho de interesse. Então, por exemplo, a inflação no Brasil em relação a variáveis macroeconômicas de outros países, e eu quero saber, por exemplo, os efeitos de um novo governo no Brasil, né, o que isso teve efeito, por exemplo, na inflação. Então, eu vou determinar o que é. Para mim, a intervenção vai ser um evento bem definido. Ok? Então, quais são os desafios que a gente tem nessa literatura? Primeiro grande desafio é que o período que a gente observa os dados pré-intervenção, né, o horizonte temporal, ele é pequeno quando comparado à dimensão de variáveis que a gente tem em relação aos peers. Né? Então, eu vou ter, por exemplo, muitas variáveis, um número grande de variáveis para estimar o meu modelo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho poucas observações temporais antes da intervenção. Tá? Então, muitas vezes, em boa parte das aplicações, isso é causado pelo fato de T0 ser muito pequeno. De fato, a gente tem muito pouca observação. Então, a gente precisa de algum tipo de estimador estatístico para levar isso em conta. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar toda a nova teoria de modelos em alta dimensão, tá? Para lidar com esse problema, mais especificamente, a gente vai usar um tipo de estimador restrito. A gente vai fazer uma modificação aqui, no nosso caso, no laço, tá? Para levar em conta isso. Então, se a gente chamar, se a dimensão, né, de x for n, na verdade, a gente está num arcabouço onde n é muito maior do que t. Né? Então, na verdade, a gente diz que n ele é função do tamanho da amostra T. Tá? E, com isso, a teoria de modelos em alta dimensão vai dar o ferramental matemático que a gente precisa para conseguir encontrar resultados que sejam confiáveis e, no final do dia, poder fazer algum tipo de inferência. Então, só para vocês terem ideia do tipo de encrenca que a gente tem na prática, o paper seminal na literatura sobre esse tipo de método é o paper do Abadi e Gardiazabal, no American Economic Review, alguns anos atrás. Eles tinham 16 parâmetros para estimar, mas o número de observações que eles tinham eram só 13. Tá? Então, esse é um tipo de situação que não é rara nesse mundo. O outro ponto importante é que, muitas vezes, as variáveis que a gente tem interesse em medir os efeitos são variáveis com tendências, tá? Ou seja, são variáveis não estacionárias. Tá? De novo, um exemplo aqui do paper lá de 2003 do Abadi e Gardiazabal, que eles queriam medir o efeito de terrorismo no PIB do País Basco. Então, isso que vocês estão vendo no slide é exatamente o tipo de dado que eles tinham interesse, claramente um dado com uma tendência. Tá? Então, a gente tem que lidar com isso também. Isso
pouco falado na literatura. Tá? Então, esse é um outro ponto. Tá? E o terceiro ponto, a gente precisa saber como é que a gente vai fazer inferência na trajetória do contrafactual. Muitas vezes a gente não está interessado no efeito médio, mas a gente está interessado em saber se as trajetórias observadas e a trajetória do contrafactual são diferentes. Tá? Então, diversos artigos na literatura tocaram nesses pontos, tá? Mas de forma separada. Tá? O que a gente vai fazer aqui vai ser juntar tudo isso e propor um arcabouço onde a gente possa fazer esse tipo de inferência, com esse tipo de problema, calcular esse nosso objeto, que é essa mensuração desse efeito causal, dessa intervenção, num mundo onde o tamanho da amostra é pequeno relativo à dimensão do modelo que a gente tem que estimar, onde a gente está num mundo potencialmente não estacionário, e terceiro, onde o nosso objeto de interesse é fazer inferência na trajetória do contrafactual e não somente em efeitos médios. Então, a gente quer juntar isso tudo, tá? E para juntar isso tudo não é uma coisa simples, né? Tem toda uma série de tecnicalidades por detrás. Eu não vou entrar, obviamente, no detalhe das técnicas, mas eu quero dar aqui uma visão mais geral do problema, ok? Então, resumindo, em uma página, o que a gente vai fazer vai ser esse arcabouço geral para medir o efeito de uma intervenção em dados agregados quando um grupo de controle não está obviamente definido, tá? O nosso método, ele encapsula o método de controle sintético, que é o método hoje mais famoso na literatura para lidar com isso. Os dois papers principais são esses dois, de 2003 no American Economic Review e 2010 no JASA, tá? Encapsula também um método proposto por mim e por mais dois coautores, um deles, inclusive, o Ricardo, que foi o paper principal da tese do Ricardo Mazzini, está publicado no Journal of Econometrics em 2008, tá? E, enfim, outros métodos também, como o método baseado em painel do Chao Ching and Wan no Journal of Applied Econometrics de 2012. Então, as nossas contribuições são: a gente vai investigar as consequências de estimar um contrafactual quando os dados são potencialmente não estacionários, com tendências que podem ser tanto tendências determinísticas quanto tendências estocásticas, tá? A gente vai derivar resultados para um arcabouço de alta dimensão. A gente vai propor um novo estimador, que é um estimador, um laço ponderado, tá? E a gente vai mostrar que a gente consegue estimar consistentemente os parâmetros de interesse. E terceiro, a gente vai propor uma técnica de reamostragem para fazer inferência na trajetória do contrafactual. Okay? Esse é o roteiro da apresentação. Tá? Vamos começar com o setup, o arcabouço. Tá? Então, vamos imaginar que a gente observa N unidades. Unidades podem ser países, municípios, estados, firmas, né? Enfim, são a unidade de interesse que vai sofrer a intervenção. Tá? E a gente tem variáveis dessa unidade de interesse que eu estou chamando de Z. Tá? E eu observo ao longo de T períodos. Então, eu tenho uma estrutura em painel. Tá? Eu vou também partir da hipótese que a primeira unidade é a que recebe o tratamento, tá? E esse tratamento é recebido no instante T0. Eu sei quando a intervenção aconteceu, tá? As restantes unidades, as N-1 restantes unidades, eu vou agrupar nesse vetor Z0, tá?
e eu vou chamar isso do pool de doadores. Tá? São unidades que não receberam o tratamento. Eu vou escrever a variável de interesse na notação de resultado potencial. Então, a variável da unidade 1, que recebeu o tratamento, aqui Z1 de T, né? Ela é dada por dt Z1T1, que isso aqui é o quê? É o resultado, esse carinha aqui é o resultado potencial na presença do tratamento, mais 1 menos D, o resultado potencial na ausência do tratamento. D aqui vai ser 1 se T maior ou igual que T0, 0 caso contrário. Para simplificar a notação, vou chamar Z1 de T de Y. Tá? Qual é a hipótese de interesse? Eu vou supor que, então, Y, na presença do tratamento, ela é o que ela teria sido na ausência de tratamento, mais o efeito daquela intervenção, daquele tratamento, que eu vou chamar de delta. Tá? Aqui, nessa apresentação, eu estou falando em delta com uma sequência determinística, mas delta pode ser estocástico sem o menor problema, tá? Com pequenas variações nas hipóteses. Então, quais são as hipóteses que eu gostaria de testar? As hipóteses nulas de interesse. Eu posso querer testar que o efeito médio é nulo, né? Então, essa é a primeira hipótese. Então, eu quero testar se esse delta maiúsculo é nulo. Tá? Ou eu posso querer testar que ponto a ponto delta é igual a zero, ou seja, não há efeito em nenhum instante de tempo pós o momento da intervenção, ou eu posso pensar numa hipótese mais genérica de uma função arbitrária de delta. Né? Eu posso querer, por exemplo, saber o seguinte, olha, será que há um efeito na variância dos dados e não um efeito na média? Né? Será que existe um efeito na cauda da distribuição pós-intervenção? Enfim, há uma série de outras hipóteses possíveis que eu vou deixar escrito de forma genérica como essa função G. Tá? Então, infelizmente, a gente não observa o contrafactual, né? Eu não sei quem é esse elemento aqui. Como eu falei, a gente vai ter que estimar. E como é que a gente estima? A gente vai estimar esse contrafactual aqui, ele vai ser dado como uma função das variáveis do meu pool de doadores, daqueles indivíduos, daquelas unidades que não sofreram intervenção. É com base nisso que a gente vai construir o contrafactual. Tá? Então, a gente vai construir um modelo. Nesse artigo, a gente vai adotar uma especificação paramétrica, né? Na verdade, vai ser mais simples ainda do que isso, vai ser não só paramétrico, como eu vou fazer esse modelo ser linear. Tá? Eu posso definir, então, esse meu conjunto de variáveis x pode ser só as variáveis contemporâneas do pool de doadores, mas também, se eu quiser, de alguma forma, levar em conta dinâmica temporal, eu posso introduzir defasagens sem o menor problema. Óbvio que se eu introduzir defasagens, o que vai acontecer comigo? Eu vou reduzir ainda mais o número de observações ao longo do tempo que eu tenho. Então, a minha amostra ainda vai reduzir mais. Tá? Então, eu quero estimar um modelo, a hipótese que eu tenho um modelo como essa especificação aqui, e a única coisa que eu preciso é que esse erro tenha média nula. Tá? Então, a gente pode pensar numa projeção num espaço de transformações não lineares de x. Tá? Aqui, a gente vai fazer tudo linear, que já vai ser complicado o suficiente no mundo linear. Tá? E aí, de posse do meu estimador, eu posso calcular o efeito médio,
estimado, como vocês estão vendo no slide, e posso olhar para a trajetória desses caras deltas estimados. Então, o procedimento é em 2 estágios. Tá? Eu estimo o modelo M e depois a gente projeta. A diferença dos métodos que existem na literatura, tá? Muito está em relação a como esse primeiro estágio aqui ele é definido. Eu não tenho tempo aqui de passar por detalhes dos outros métodos, tá? Mas só para dar uma ideia, o método seminal, que é o método de controle sintético, tá? Ele basicamente não explora a variação temporal dos dados. Tá? Ele vai propor uma forma de encontrar uma combinação dos peers, tá? Um pouquinho diferente, com base no que a gente chama de estimadores de matching. Tá? Aqui o que a gente vai fazer, a gente vai explorar a dinâmica temporal dos dados. Então, eu vou pular essa parte de revisão aqui, de comparação com outros métodos, mas, enfim, no paper, quem tiver interesse, a gente tem uma discussão bastante grande sobre como se compara com outros métodos na literatura, mas, infelizmente, aqui eu não tenho tempo de passar em detalhes nisso aqui com vocês. Tá? Então, esse é o arcabouço. Tá? O que a gente precisa de hipóteses? Tá? A hipótese que ela é fundamental é que os peers não sejam tratados. Tá? Então, isso aqui é fundamental. A intervenção, ela afeta somente a unidade tratada. Essa intervenção não afeta os peers, não existe, por exemplo, spillover da unidade tratada para as unidades não tratadas. Tá? Então, essa é uma hipótese que em algumas situações é natural, é óbvia, em outras não tanto, tá? Depende da aplicação. Mas, por exemplo, se você tem desastres naturais, é razoável supor esse tipo de hipótese, ou políticas que são específicas de regiões, como nesses papers que estão listados aí nos slides, tá? Ou novos governos ou regimes políticos também são alguns exemplos de intervenções. Tá? Ok? Então, agora, temos a hipótese fundamental, como é que a gente vai estimar o modelo? A gente tem que, de novo, lembrando, a gente está num arcabouço onde a dimensão desse vetor aqui, que eu vou chamar de N, ela é muito maior do que o número de observações que a gente tem ao longo do tempo. Tá? Então, a gente tem que levar isso em conta. Tá? Eu vou estimar um modelo linear, só que eu vou estimar por um laço ligeiramente modificado. O que é o laço? É uma regularização em norma L1, né? Onde eu estou minimizando a soma do quadrado dos erros, sujeita a uma restrição que a soma do valor absoluto dos parâmetros seja menor do que um determinado threshold. Né? Então, basicamente, eu estou encolhendo esses parâmetros beta aqui em direção a zero. Né? O intercepto, a gente não faz nada com ele, ele é restrito, mas os betas a gente vai encolher em direção a zero, né? E a gente pode escrever isso na forma lagrangiana. Então, a solução do meu problema, θ chapéu, vai ser o argumento que minimiza essa expressão que vocês estão vendo na tela. Né? Então, a gente tem aqui a soma do quadrado dos erros. Né? Isso aqui é a soma do quadrado dos erros. E aqui a gente tem a norma L1, onde esse cara daqui é exatamente o parâmetro de penalização, né? Que vai ser determinado por processos dependente dos dados, ou seja, se zeta for muito grande, você está encolhendo mais, se zeta for muito pequeno, você está encolhendo menos. Tá? Se você não tivesse esse termo aqui, ômega, a gente teria o laço tradicional.
Só que aqui a gente tem que incluir esse termo ômega aqui, que vai ser um termo para cada coeficiente. Por que que a gente vai ter que incluir esse termo? Porque os dados, por causa das tendências nos dados. Tá? Como os dados têm tendências, o laço na sua forma original não funciona. Tá? A gente vai precisar fazer um ajuste nas variáveis. E que ajuste é esse? Vai vir via esse peso, que ele pode tomar 3 valores possíveis. Tá? Ele pode ser igual ao valor absoluto, tá? Da késima variável exatamente no instante anterior à intervenção. Ele pode ser 1, ou ele pode ser raiz de T0 menos 1. Qual eu vou escolher vai depender da natureza da tendência. Se a tendência ela é determinística, se ela é estocástica, se ela é explosiva. Enfim, no paper tem uma série tem uma discussão de como escolher esses pesos. O fato é que se você não colocar os pesos corretos, você pode ser levado a inconsistência na estimação dos seus parâmetros. Tá? Qual a motivação para ter esse tipo de modelo? Né? Esse modelo, ele na verdade, ele vem, tá? De um modelo de fatores, né? Porque você quer saber o seguinte, o que é esse beta aqui? O que esse cara significa? Por que existe essa relação entre a unidade tratada e os peers? Se você supuser que todo mundo, né, que essas variáveis globais, né, esses ex que a gente observa, tanto da unidade tratada quanto da não tratada, elas se alimentam de fatores comuns, né? Se existe um modelo de fatores por detrás, esse F aqui, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, de novo, por falta de tempo, de quem é o F, mas você pode ter um F, o fator é o que vai gerar a tendência, esse fator pode ser um processo de raiz unitária, um processo de tendência determinística, tá? O fato é que eu vou passar aqui para o final, o nosso vetor θ, ele pode ser bem definido. Por exemplo, num caso onde você tem uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis, o θ é bem definido por esses parâmetros aqui, onde esses caras daqui são exatamente esses que a gente chama de loadings, né? O coeficiente associado aos fatores, ao efeito dos fatores em cada uma das variáveis. Tá? Então, de novo, lá no paper vocês podem olhar essas tecnicalidades todas, mas basicamente existe uma motivação para o modelo, e a motivação é modelo de fatores. Tá? Então, isso está mais bem definido, mais bem explicado lá no artigo. Muito bem. Então, o que a gente precisa mais para chegar no resultado? Eu quero chegar no resultado para, nos últimos minutos dessa apresentação, mostrar um pouquinho a aplicação. Tá? Você pode ter um modelo de tendência estocástica ou tendência determinística. Tá? Os seus dados podem ser formados por esses dois, cada um ou outro. Né? E o modelo de tendência estocástica, né, onde você tem um passeio aleatório, você pode ter um componente determinístico aqui, totalmente arbitrário, tá? Uma sequência determinística que a gente não precisa especificar quem ela é, tá? Não necessariamente é uma constante, tá? E aí, a gente tem uma hipótese técnica, porque o que acontece? Eu falei para vocês que N pode ser muito maior do que T, mas quão maior? Né? Então, na verdade, isso implica que N é uma função do tempo. Né? Quão maior? Vai depender, tá, da estrutura dos dados, da distribuição das variáveis
e da estrutura de dependência nas variáveis. Tá? Então, a gente tem dois cenários. Tá? Os cenários onde a gente não tem, os dados não são gaussianos. Então, isso aqui é não normalidade, tá? Dos dados. Mas aí a gente precisa de hipótese nos momentos dos dados. Tá? Ou a gente tem gaussianidade. Se a gente tiver gaussianidade, N, na verdade, pode ser exponencial. Se a gente não tiver gaussianidade, N vai ser um polinômio do tempo. Tá? E a ordem do polinômio vai depender da estrutura de momentos nos dados. Tá? Então, isso vem dessa literatura exatamente de alta dimensão. Tá? Uma outra hipótese que a gente precisa de cointegração. O que a gente precisa? A gente precisa que a unidade tratada e os pares sejam relacionados de alguma maneira. Tá? Então, para quem não está habituado à literatura de séries temporais, essa aqui vai parecer uma sopa de letrinha, mas é basicamente o seguinte, olha, precisa existir um equilíbrio, tá? Entre a unidade tratada e as unidades não tratadas. Ou seja, eu preciso que a unidade não tratada tenha informação sobre a unidade tratada. Senão, eu estou combinando coisas que não tem nada a ver uma com as outras. Né? Então, eu preciso que exista algum poder, que exista poder explicativo dos pares na unidade que recebeu o tratamento. Tá? Enfim, aí tem um resultado que parece essa loucura aqui, né? Mas, enfim, são resultados altamente técnicos, mas deixa eu tentar traduzir isso aqui para quem não está habituado a ver esse tipo de resultado de alta dimensão. Tá? Primeiro resultado, a gente diz o seguinte, olha, os parâmetros do meu modelo, tá? Aquele modelo que eu estou chamando pelo laço, eu consigo recuperar de maneira consistente só fazendo com que o período pré-intervenção cresça. Então, lembrando aqui, eu tenho, em algum momento aqui, T0, eu sofri a intervenção, né? Eu só preciso de teoria assintótica aqui nessa parte, tá? Então, assintoticamente, quando esse período aqui for ficando cada vez maior, o meu modelo vai se aproximando do modelo verdadeiro. O que é o modelo verdadeiro? Ele é bem definido, porque ele é a projeção, né, de y no espaço de x. Tá? Então, a gente consegue essa convergência, que vai depender de quem? Vai depender de um monte de fatores. Depende do tamanho da amostra, mas depende também de características do modelo, ou seja, um número de coeficientes diferentes de zero, vai depender das propriedades da distribuição dos dados, tá? Então, mais a gente garante que o método é consistente. Mais importante do que isso, a gente consegue, a menos de um erro que é limitado, a gente consegue estimar o efeito, o contrafactual, o efeito da intervenção. Tá? A gente tem um estimador que vai ser não enviesado, tá? Porque esse ni tem média nula. Tá? E a menos desse erro com média nula, a gente tem um estimador consistente. Tá? Isso aqui é fundamental para o nosso processo de inferência. A gente vai conseguir conduzir inferência. Tá? E a gente também mostra que o efeito médio ele é consistente quando o período pós-intervenção também cresce. Tá?
Por fim, como é que a gente faz a inferência? A inferência vai ser por reamostragem, tá? Então, acho que é mais fácil eu desenhar aqui para vocês. Imagina o seguinte. Tem aqui T0, tá? Aqui está T. Aí vamos supor que a gente tem aqui um modelo, tá? E aqui tem os erros de estimação do modelo, tá? Isso aqui é o de T, que é y de T menos um modelo de x de T, tá? Dentro da amostra. Aí eu quero saber o seguinte, eu tenho aqui uma observação aqui fora, tá? Que eu peguei aqui, esse cara daqui, e esse cara aqui é exatamente o meu delta estimado, né? É a diferença entre o observado e o contrafactual fora da amostra. Eu quero saber se esse cara daqui ele é diferente de zero. Eu gostaria de botar um intervalo de confiança aqui dentro. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer, comparando esse cara daqui, a distribuição empírica desse sujeito aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou construir aqui embaixo a distribuição empírica, né, o histograma desse carinha aqui. Aí eu vou comparar esse cara daqui. Bem, esse cara daqui, ele está, vou pensar aqui num valor crítico, C1, C2. Ele está fora dos limites da região de rejeição ou dentro? Quer dizer, da região de não rejeição. Ele está entre C1 e C2 ou ele está fora? Com esses quantis aqui, eu consigo calcular esse carinha daqui. Agora, vamos imaginar que eu tenha, na verdade, não um ponto, mas eu tenha 2 pontos. E eu calcule a média desses caras aqui. Eu quero saber se a média desses 2 pontos aqui, o intervalo de confiança para ela. E, de novo, aqui eu tenho os meus dados em sample. O que eu vou fazer? Eu vou pegar blocos de 2 caras não consecutivos, vou tirar a média, tá? E vou construir o histograma dessas médias. Vou comparar esse valor daqui com os quantis dessa distribuição. E aí eu consigo construir um intervalo de confiança. Bem, eu não quero a média, eu quero uma função arbitrária dos meus pontos que eu tenho fora da amostra. Bem, eu faço a mesma coisa, eu calculo para blocos aqui de dentro, eu calculo a função e eu calculo a distribuição da função. E eu comparo os quantis. Tá? Então, essa é uma técnica, a técnica de resampling, né? E basicamente, então, isso é tudo isso que está explicado aqui, que eu expliquei desenhando, que eu acho que ficou mais claro, né? Basicamente, a gente mostra que a gente, com esse procedimento, a gente recupera os quantis da distribuição e que o nosso teste vai ter, o nosso intervalo de confiança tem a cobertura correta uniformemente, enfim, todos os resultados que a gente precisa para validação do teste, a gente tem, tá? Ok? Meu tempo está se esgotando, então deixa eu só falar o seguinte, olha, a gente faz milhares de simulações no artigo, tá? Para ver se o teste tem o tamanho correto, potência correta, no artigo vocês podem olhar para esses resultados, mas basicamente as simulações mostram que diversos setups a gente o tamanho dos testes é um tamanho correto, as distorções são muito pequenas, o teste tem potência, enfim, então tudo parece funcionar em amostras bastante pequenas, tá? Então deixa eu falar um pouquinho da aplicação, tá, que a gente tem nesse paper. É uma aplicação para medir a elasticidade da demanda, elasticidade de preço pelo lado da demanda. Tá? Então, a ideia é o seguinte, a gente tem dados de um
grande varejista no Brasil, que tem lojas no Brasil inteiro, tá? E a ideia é o seguinte, eu gostaria de saber, a nível de município, quais seriam os preços ótimos, tá? Então, a gente faz um experimento aleatorizado, onde alguns municípios são tratados, recebem o tratamento, que é uma mudança de preço. Só um detalhe, pré-intervenção, todos os preços estão no mesmo nível. Tá? Aí um determinado grupo de municípios vai ter uma variação de preços e outros municípios vão manter os preços fixos. Tá? Só que a gente não quer medir o efeito global, a gente não quer medir o efeito do tratamento a nível de país. A gente gostaria de mensurar heterogeneidade, ver se um determinado se municípios reagem de forma distinta às mudanças de preço. Tá? Então, a gente não consegue usar técnicas tradicionais, a gente vai ter que usar a nossa técnica, porque para cada município, a gente vai ter que construir um município contrafactual e mensurar qual foi o efeito do tratamento. Tá? Então, a gente tem mais de 1.000 lojas em mais de 400 municípios no Brasil. Tá? Esse produto que eu vou falar aqui, essa companhia vende mais de 29 mil unidades por dia, tá? Desses produtos. Então, é um produto de valor baixo, mas que representa um share bastante grande da receita da companhia. Tá? Então, achar essa elasticidade para posteriormente mensurar o preço ótimo é bastante relevante. Tá? Então, eu vou mostrar uma parte só dos dados, por questão de confidencialidade, que é o que tem no paper, a gente vai pegar 50% das lojas. Então, a gente tem 126 municípios no grupo de controle e 107 municípios no grupo de tratamento. Então, eu quero achar 107 elasticidades, basicamente. Tá? Depois, como é que isso foi feito? A gente trocou os municípios que foram tratados de controle para estimar as elasticidades dos outros municípios que estavam no grupo de controle. Isso eu vou mostrar uma parte aqui. Tá? A aleatorização ela foi feita com base em características socioeconômicas e demográficas dos municípios, não teve nada a ver com quantidade vendida. Tá? Então, de fato, a intervenção é independente da variável de resultado. Tá? E como eu falei, métodos usuários não são válidos aqui, porque a unidade de aleatorização é exatamente a unidade que a gente quer mensurar o efeito causal. Os dados têm tendência, têm padrão sazonal. Tá? Então, se eu tiver como Q sendo a quantidade total vendida desses produtos no município I no instante T, tá? Eu tenho uma amostra que vai de junho de 2016 a outubro de 2016, são 134 observações, tá? E o período pós-intervenção é de 14 dias. Tá? A gente vai mensurar o efeito da mudança de preço por 14 dias. Tá? Então, houve uma variação, um aumento de preço nos municípios tratados e de controle, os preços foram mantidos constantes. Eu vou mostrar aqui dois exemplos. Eu vou mostrar um exemplo onde a gente mede o efeito global no grupo de tratamento e depois os efeitos heterogêneos. Tá? A gente está supondo uma demanda linear, então, uma vez a demanda estimada, a gente consegue recuperar as elasticidades e, por consequência, estimar o preço ótimo, que está a expressão aí em tela. Tá? E o nosso modelo é basicamente um modelo onde a gente vai regredir um município em todos os outros municípios. Então, tem 126 municípios. Dummies para representar os dias da semana. Tá? Então, é um modelo onde a gente tem mais parâmetro do que observações, porque a gente tem 120 observações só para estimar o modelo. Tá? E a gente vai usar o nosso procedimento. Tá? A gente faz isso global e faz isso para cada município também para estimar os efeitos heterogêneos. Tá?
Então, isso aqui é só para ter uma ideia do ponto, da questão. O seguinte, isso aqui são os dados agregados em termos de todos os municípios, então aqui estão as vendas ao longo do período, as vendas no grupo de controle e no grupo de tratamento. Tá? Uma coisa interessante que você vê aqui, a barra é onde aconteceu o tratamento. E você vê que já existe uma queda nas vendas pré-intervenção. Então, se você, por exemplo, usar estimadores comuns em marketing, assim, que é o antes e depois, né? Estimador AB, também conhecido, você vai achar que teve um efeito enorme, mas não necessariamente esse efeito vem por causa do aumento de preço, porque já havia uma queda antes, tanto no grupo tratado quanto no grupo de tratamento pré-intervenção. Aqui é só sobre a tendência, eu vou pular. Então, isso aqui é o exemplo só para mostrar o que pode acontecer, né? Isso aqui é um exemplo específico de um município, né? O que vocês estão vendo aqui são as vendas realizadas em linha verde, tá? E aqui em linha azul são os contrafactuais com intervalo de confiança de 95%. Então, vocês observam que tem um efeito, né? As vendas caem, né, por conta, a queda é estatisticamente significante, mas vocês ficam vendo que à medida que o tempo passa, você começa a bater no limite inferior do intervalo de confiança. Ou seja, você tem um overshoot, mas há um indício de que depois esse efeito na queda das vendas vai ser dissipado e as vendas vão voltar para o que teriam sido os níveis de venda caso não tivesse ocorrido o aumento de preço. Em termos de heterogeneidade, o que a gente percebe é que entre 19 a 30, dependendo do tipo de hipótese nula que a gente faz, dos municípios o efeito é significativo. Tá? Então, desses 126 municípios, 134 municípios que a gente olha, entre 20% e 30% dos municípios têm um efeito significativo do aumento de preço. Os outros municípios são municípios que ou são muito pequenos, não têm concorrência, ou não vendem muito desse produto, são lojas muito pequenas, o efeito é não significativo, né? Não tem efeito significativo. Em alguns municípios você até acha que teve um efeito positivo, mas obviamente não significativo, porque esses municípios são municípios que não te vendem quase nada, e aí tem uma venda num dia. Tá? Então, isso mostra realmente que tem uma heterogeneidade muito grande, isso pode ajudar a companhia a desenvolver políticas ótimas de preço muito mais direcionadas aos municípios, né? E alguns municípios-chave, e isso pode gerar maiores receitas e maior lucratividade. Tá? Aqui eu só estou mostrando os efeitos ao longo do tempo para diferentes regiões também do Brasil, quando você agrega para diferentes regiões. Bem, acho que eu quero deixar aí uns 5 minutinhos se alguém para discussão, para perguntas. Então, eu vou encerrar por aqui. Conclusões estão na tela. O paper está na minha página. Esse paper, na verdade, já está condicionalmente aceito para publicação no Journal of the American Statistical Association. Vai sair um número especial do JASA sobre controle sintético. Tá? Isso faz parte de uma agenda muito mais ampla. A gente tem um pacote em R que estima esses modelos. Vocês podem baixar do CRAM. Tá? Enfim, na minha página tem não só esse, mas todos os papers primos desse daqui também. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E nós estamos abertos para questões. Alguém perguntas? Eu tenho. Marcelo, isso é independente da natureza da ação que você toma para perturbar a série temporal? Por exemplo,
Você pode ter uma ação que vai fazer ela ficar descontínua, dar um salto, ou vai ter uma outra que só vai acelerar ela ou desacelerar. Ações de natureza descontínuas podem ser tratadas de forma igual? Podem. A hipótese que é fundamental, assim, tem uma grande discussão, assim, o que é o objeto que você está estimando, né? Então, isso depende muito da natureza da intervenção. Você está querendo ver, assim, é o efeito do tratamento no tratado, nesse indivíduo, dado que ele aconteceu naquele período de tempo, tá? É o efeito no tratado para qualquer instante. Se essa intervenção voltar a acontecer no futuro, isso vai continuar válido. Ou se você pode falar de um efeito já de tratamento gera global. Isso depende muito da natureza da intervenção que você tem, né? E propriedades de independência com relação aos resultados potenciais. Se você só, por exemplo, só intervém quando as suas vendas estão baixas, você não pode falar nada sobre os efeitos de quando as vendas, se você interviesse quando as vendas estivessem altas, né? Então, tem que ter muito cuidado, assim, esses métodos eles têm que ser usados, né, com conhecimento de causa, né, assim, qual é o objeto que você está querendo estimar, e saber se aquela hipótese lá fundamental ela está sendo válida ou não, né? Na pior das hipóteses, o que a gente estima é o efeito do tratamento naquela unidade tratada, dado que a intervenção aconteceu naquele período de tempo. É daquela intervenção específica, né? Que pode ser o interesse em muitas situações, né? Sim. Mais perguntas, pessoal? Alguém tem mais? Eu tenho outra, mas eu abro espaço para as pessoas que não falaram primeiro. Não, bom. Eulália? Bom, antes de tudo, queria agradecer ao Marcelo pela palestra, super interessante. E antes de fazer a pergunta, deixa eu aproveitar para uma coisa prática. Você se incomodaria de passar os slides para a gente colocar na... Claro, posso passar sem problema nenhum. Você passa para o Américo, por e-mail? Passo para o Américo, claro. Não tem seu e-mail. Então, tem algum... Já que você mencionou no começo, e o Américo também, sobre análise de coisas da pandemia, você tem fizeram alguma coisa parecida com intervenção Fizemos. de uma epidemia? Fizemos. Fazer propaganda aqui de um outro paper, está lá no archive, tá? Posso até mandar essa apresentação para vocês. O que a gente pegou? Lá no início da pandemia, quando estava aquela discussão, lockdown funciona, lockdown não funciona, tá? A gente pegou os dados dos estados americanos, bem no início da pandemia, então a gente está falando de início do ano passado. Vários estados americanos adotaram lockdown em tempos diferentes, né? E muitos estados americanos não adotaram lockdown at all, né? E a gente usou exatamente essa técnica para medir os efeitos da adoção de lockdown em casos e mortes por Covid-19 no início da pandemia. Então, então é um efeito para medir se você conseguiu conter uma aceleração no início da pandemia. E aí a gente usa exatamente essas técnicas e a gente mostra que você teria sido o dobro, pelo menos, o número de mortes em 20 dias, caso o lockdown não tivesse sido adotado. Tá? Então, é um efeito assim, gigantesco. E aí é interessante porque em alguns estados que não adotaram lockdown, que a gente não viu, que a gente viu o efeito, são estados que adotaram medidas, que a população adotou medidas de distanciamento social e redução de mobilidade por conta própria. Né? Então, por exemplo, Dakota do Sul, né? Que a gente achou, quando a gente rodou um placebo para Dakota do Sul, a gente viu um efeito de redução, mesmo Dakota do Sul não tendo oficialmente adotado lockdown. Aí, quando a gente confronta com dados do Google Mobility,
você vê que Dakota do Sul reduziu mobilidade absurdamente, né? Então, isso mostra que o método funcionou bem. O paper tá no archive. A gente está com dificuldade de publicar, porque todo lugar que a gente manda, a gente resolve pegar, referir que é contra lockdown. Então, a gente deu azar, aí os caras ficam batendo na gente por tudo que é tipo de razão que vocês possam imaginar. Mas a gente tem esse estudo e, na verdade, eu vou apresentar, apresentando em propaganda, daqui a algumas semanas, no simpósio de Data Science da FGV, de São Paulo. Acho que o Américo vai estar junto também nesse simpósio. Sim, é no dia 4 de agosto. Isso. Eu vou apresentar exatamente esse paper. Eu não vou poder assistir porque eu vou estar dando aula. Pela segunda vez. Uma extrapolação que não é científica, teríamos pelo menos, no máximo, a metade, porque você... Aqui, porque no Brasil não teve lockdown em lugar nenhum. Assim, a extrapolação é que a gente pegou também no início da pandemia, né? Então, assim, a gente conseguiu falar sobre aquela contenção. Eu acho assim, qual é a relevância disso? A relevância é a seguinte: se vier outra, você precisa. É ali naquele momento que você precisa botar de pé o sistema hospitalar, né? Sistema de saúde. Antes que você tenha uma tragédia logo de cara, né? Então, o que a gente mostra é o seguinte: olha, no início, o que você tem que fazer é um lockdown estrito para botar o sistema de saúde de pé e depois a gente vê o que faz. No longo prazo, a gente não tem o que dizer, né? A gente não pode dizer nada. Mas muito no início, eu acho que o resultado ele é muito claro ali no paper. O Guilherme Ost quer fazer uma pergunta, Guilherme? Oi, Marcelo, tudo bom? Muito obrigado pela palestra aí. Cara, eu só queria, na verdade, tirar uma dúvida muito mais do ponto de vista técnico do que do aplicado, né, que é tão interessante quanto, eu acho. Se vocês têm resultados para quando o modelo é não linear, por exemplo? Olha, a gente... Isso é uma grande pergunta. A gente está querendo fazer isso. A gente tem um resultado, a gente tem uma proposição, tá? Que na verdade está no paper do Journal of Econometrics, que é uma proposição assim: se qualquer modelo que atenda aquela proposição vai me dar estimador consistente, tá? E vai fazer a minha teoria funcionar. Tá? O problema é provar isso para uma classe muito genérica de modelos não lineares em alta dimensão, com séries temporais, porque esses dados aqui são todos dependentes. Se a gente estivesse num mundo de dados seccionais, sem dependência temporal, sairia tudo muito simples. Para a série temporal, não tem. Então, basicamente, a gente não teve tempo de entrar a fundo nisso, mas tem um artigo recente no Electronic Journal of Statistics, do Richard Davis e coautores, mostrando que, para uma classe de modelos específicas, o Random Forest me gera estimadores consistentes. Tá? Então, a gente tem uma esperança de, se a gente pegar esses resultados do Richard Davis, a gente consegue, por exemplo, mostrar que dá para aplicar Random Forest aqui. Tira o laço e bota Random Forest. Entendi. Pelo menos para dados estacionários. Tá? Para dados não estacionários, eu acho que a questão é bem mais complicada. Tá? Deep Learning, não sei, tem que ver. Assim, o problema é quando você tenta pegar isso tudo em alta dimensão. Entendeu? Não, eu só fiquei pensando em uma outra dúvida também, só para eu entender, mas, por exemplo, vocês têm resultados que só para que não assumem estacionalidade do modelo, né? Mas, em um certo sentido, vocês têm homogeneidade no tempo, né? No sentido de que... Eu não sei se eu entendi bem, mas teve uma parte que tu foi falar da inferência, né? Do tipo, tu faz a estimação daquela curva verde que tu começou no começo, né? E a partir dali tu queria, então, fazer inferência do que acontece... A relação com os peers tem que ser mantida sob hipótese nula, quer dizer, caso não haja intervenção, a relação entre a unidade tratada e os pares tem que ser mantida constante. Então, esse é um bom ponto que você levantou. Por isso que o método ele vai ser válido se você tem um período fora da amostra, pós-intervenção, relativamente pequeno. Se você vai querer ver o efeito de
intervenções ao longo de 30 anos, acho que não é o método adequado, porque em 30 anos milhões de outras coisas estão acontecendo e essa homogeneidade que você levantou, ela vai para o ralo, ela não existe. Tá? Então, por isso você está pensando ali num horizonte relativamente pequeno da intervenção, senão você vai ter que pedir uma hipótese muito mais forte, como você mencionou. Entendi. E se eu tiver tempo, ainda posso fazer mais um último comentário, Américo? Pode falar, Guilherme. Eu também fiquei curioso, porque tu tem dois tipos de grupos ali. Claro, a gente não teve tempo para discutir bem os detalhes do modelo, mas tinha dois tipos de hipótese. Uma que era se o modelo lá não é gaussiano, né? E aí tem umas condições sobre o segundo momento e tal, e tem a hipótese que o modelo é... E eu fiquei só me perguntando, assim, porque nessa literatura aí de alta dimensão e tal, em geral, se não fosse gaussiano, mas tiver um comportamento parecido, tipo subgaussiano e coisa do tipo, tudo meio que deveria ser válido. Então, eu não sei se isso... Tudo continua... bom ponto. Tudo é válido. Basicamente, a gente pode ter o seguinte, você pode ter subgaussiano, você pode ter as distribuições super genéricas, entendeu? E subexponencial e subpolinomial. Tá? Tudo vale, mas vale em função... quando você não tem... Quando não é subgaussiano, basicamente é o seguinte, bem, quanto distante de uma gaussiana eu estou? E qual é a implicação que isso vai te dar? Vai te dar, assim, vai restringir o quão desbalanceado é o número de parâmetros com o número de observações que você pode lidar, entendeu? Então, se for não é gaussiano, mas você tem lá 10 momentos finitos, ou seja, não está tão longe assim, você pode ter um modelo crescendo uma taxa polinomial com... Você pode ter N maior do que T, bem maior do que T. Tá? Agora, se você tem uma distribuição Cauchy, por exemplo, você não tem nenhum momento. Então, o resultado não é válido. Sim, entendi. Ou seja, quer dizer, se rodar, você roda, enfim, a gente até faz um teste, fica consistente. Assim, parece que funciona, mas você não consegue provar isso. Sim. Não, entendi. Então, assim, aquela condição ali, ela vai meio que disciplinar o quanto você pode botar de variável no seu modelo, né? Quanto mais bem comportado for os dados, maior a dimensão do modelo você pode ter. Entendi. Obrigado. Valeu. Marcelo, você pode mostrar lá na regularização? Você usou um laço modificado, né? Posso, sim, senhor. Deixa eu voltar para cá. Você conhece uma técnica nova de regularização chamada SR3? Sparse Relaxed... eu sempre esqueço. Regularized Regression. Cara, não, é tanta técnica nova que surge o tempo todo. Eu acho que poderia te ajudar aí. A ideia dessa técnica é você tem a sua função custo normal e você tem uma regularização aí, né? A ideia dessa outra é você somar duas funções de regularização. É uma regularizadora e uma outra é uma restrição que você tenta forçar uma variável auxiliar do problema a resolver. Talvez você poderia usar esse WKI como uma variável auxiliar. Pode. Ideia para um novo paper. O paper que eu li sugere é que essa nova técnica ela é muito mais rápida e estável que o laço. Deixa eu botar a referência aqui. Publicada no I3E Access, acho que foi 2019 que ela foi publicada. É bem recente. Vou ver. Obrigado.
Acho que para esse paper isso já está resolvido, mas acho que para um próximo, com certeza, pode ser interessante. Fica de sugestão. A gente tem usado ela num pacote fechado em identificação de modelos de equações, identificação de equações de evoluções a partir de dados. Uhum. Aí a gente tem, em alguns casos, a gente tem usado essa. E tem funcionado bem. Funciona muito bem. Que bom. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu gostaria de encerrar agradecendo aos nossos convidados, o professor José Heleno e o professor Marcelo Medeiros. Um prazer recebê-los aqui hoje. Eu agradeço a presença de todos e, com isso, a gente encerra mais essa edição do Colmeia e daqui a uns 2 meses a gente tem uma nova, né, Eulália? Então tá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, pessoal. Valeu. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.